vocês não me conhecem, acabou de chegar aí na Netflix. É um novo drama recheado com muito suspense e é claro que a gente vai comentar tudo no vídeo de hoje, então fica aqui no vídeo. E a primeira parte do vídeo não tem spoiler e quando eles forem começar eu aviso pra vocês. E aqui nessa série a gente vai acompanhar o Hero, ele que vive uma vida tranquila, tenta ser um cara correto, gosta bastante do trabalho dele como vendedor de carros e começa a viver uma nova paixão pela Kyra. E tá tudo ótimo, até que tem muitas reviravoltas e no final das contas ele é acusado de matar o traficante Jamil. E é aí que a gente acompanha essa história, porque ele precisa se defender agora. Se ele quer ficar livre, ele tem que comprovar para o júri a sua inocência e o que aconteceu, qual é essa ligação dele com Jamil e como ele foi parar ali como réu. Então, ao longo da série, a gente acompanha a história dele ao longo desse julgamento, ele contando essa história e também os flashbacks, onde a gente vê o que realmente aconteceu e como as coisas se deram para ele ir parar ali naquela cadeira como réu. Como vocês podem perceber, é uma série com um ritmo mais lento. Tem ali alguns momentos com a sua ação, afinal de contas envolve aí gangues, mas no geral é uma série com um ritmo mais lento, mais focado ali no drama. Mas como é uma série bem curtinha, ela não chega a ficar cansativa, porque rapidamente ali você chega no final e o último episódio tem muitas reviravoltas. Então eu acho que o último episódio dá uma pitada toda especial para a história, para quem já estava aí cansado ao longo dos episódios, né, achou um pouco previsível, mas aí a gente tem aquele final surpreendente. A série é baseada aí num livro, um romance policial, então, né, também é bem interessante para quem curte e quer saber mais da história. E temos um final mais aberto, então para quem não curte muito esse tipo de final, pode ser aí que fique um pouco decepcionado, mas eu já adianto que tem aí as suas reviravoltas e que isso torna a série um pouco mais interessante. Então, a partir deste ponto, o vídeo vai ter spoiler, eu não vou entrar em muitos detalhes mais para quem não assistiu, para poder, né, vocês terem as suas surpresas e ser interessante a experiência para vocês também. Então, a partir deste ponto, o vídeo vai ter spoiler. Gente, é claro, se vocês gostam desse tipo de série, desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal pra gente continuar produzindo vídeos para vocês. Também ativem as notificações para não perder nada e deixe o seu joinha para você que já viu a série e curtiu, ou até mesmo pelo nosso trabalho para divulgar o conteúdo para mais pessoas. E já vamos começar aí falando, é claro, do Hero. Ele já começa ali conhecendo a Kyra, muito apaixonado por ela. A gente percebe um sentimento muito grande da parte dele, até às vezes parece um pouco obcecado demais por ela ali, mas realmente ele tá muito fascinado, muito apaixonado e faz tudo para conquistá-la. E eles começam a viver aquele romance até que ela desaparece. E é o primeiro mistério, que até no primeiro momento parece que eles vão enrolar um pouco mais, vai durar um pouco mais, mas não. Ele consegue achá-la rapidamente, afinal de contas a série tem poucos episódios, então é muita coisa ali para ser explicada dentro daqueles episódios. E aí ele encontra ela e descobre, né, que ela está se prostituindo. Mesmo assim, ele decide, ele tem um momento ali de hesitação, mas com o apoio da irmã, que incentiva ele a ir atrás, né, daquela situação, de ajudá-la, ele vai e consegue ali libertá-la daquela situação. Só que é aí que as coisas, gente, ficam complicadas pro lado dele, porque ele descobre que o irmão da Kyra estava envolvido com uma gangue, os Glocks. Ele denunciou essa gangue e após isso é claro que eles querem vingança. E para que eles não matassem ele, a Kyra ali meio que começou a obedecer às ordens deles e teve aí que começar a se vender, né, e se envolver em toda aquela situação em uma forma de tentar proteger o seu irmão, de que nada acontecesse com ele. E ela não conta nada disso pro Hero, pra ninguém, ela simplesmente some, ele fica super preocupado com ela, sem entender o que estava acontecendo, ela não tem coragem de expor aquela situação, e aí ele liberta ela daquilo, só que é claro que isso arruma um grande problema com essa gangue, porque eles querem encontrar ela, e aí a coisa fica complicada, e querem saber também quem que foi o cara que pegou ela, que deu esse sumiço nela. E é aí que o Hero se complica ainda mais, porque o Jamil via ele ali, ele tinha pedido a ajuda do Jamil para conseguir uma arma,
para poder salvá-la. Então ele vê que o Jamil vai acabar denunciando ele, que a situação vai ficar feia, que ele e ela vão acabar sendo mortos. E para poder tentar se livrar disso, ele tem o brilhante plano de tentar fazer essa gangue acreditar que foi o Jamil que tinha pegado a Kyra e tudo mais. Só que isso não dá certo porque gera uma grande briga aí entre os dois, entre o pessoal do Jamil e os Clocks. E aí o Jamil fica super nervoso com isso, porque ele sabia que era o Hiro que estava escondendo a Kyra ali e que ele que provavelmente atraiu essa gangue para lá, e isso prejudica os negócios do Jamil, que a partir de então começa a ameaçar o Hiro. Ele agora deve dinheiro para ele, porque afinal de contas prejudicou o negócio dele. E aí o Hiro fica naquela situação super complicada, porque ele tem ali a gangue que quer pegar a Kyra e tem agora o pessoal do Jamil que está todo contra ele. E ele se vê numa situação mais complicada do que nunca. E no meio do caminho a gente conhece aí alguns personagens, como a irmã dele, a Bless, que foi quem incentivou ele a não desistir, né, do seu amor, a ir atrás dela, a entender o que estava acontecendo. E também temos um grande amigo dele, o Kurt, que aparece ali no meio dessa história para poder ajudá-lo. Eles se afastaram quando o Kurt escolheu outro caminho, mas ali ele aparece para poder ajudar os dois em meio a tudo aquilo que está acontecendo. Eles bolam ali um plano que dá tudo errado e no final das contas, gente, o Jamil está com mais raiva do que nunca porque ele percebe que foi enganado pelo Hiro. Ele está ali nervosíssimo, quer matar ele, quer matar a Kyra, quer se vingar de tudo isso. E aí a situação está super tensa e é neste momento que a gente tem aí o grande final, as grandes revelações da série. No finzinho a gente descobre que foi a irmã dele, a Bless, ali no meio de toda aquela confusão do Jamil querendo matá-los, que mata o Jamil. E aí ele quer livrar ela, lógico, quer livrar a irmã dele que não tinha nada a ver com essa história e acabou ali se envolvendo assim como o Kurt, no meio de toda essa confusão por ele, pela Kyra. E para poder livrar ela disso, ele meio que assume, né? Ele não assumiu a culpa, mas ele se põe naquela situação ali de livrar a irmã dele daquilo tudo. Só que a gente também tem a Kyra nessa história, gente. Eu diria aí que o último episódio foi bem interessante, porque no primeiro momento ele revela ali na justiça que foi a Kyra quem matou o Jamil. E nesse momento eu confesso pra vocês que eu acreditei, porque a Kyra já tinha sumido, não contado pra ele, ela não tinha dado muita satisfação. Então em alguns momentos ficou parecendo ali que talvez ela não retribuísse o sentimento da mesma forma que ele. Afinal de contas, ele ficou super preocupado, tentou ir atrás dela de todas as formas. Claro que ela tinha os motivos dela para fazer isso, mas de uma maneira geral ele ficou muito preocupado e se envolveu em toda essa situação por ela. Então ali no fim, quando ele diz que ela que matou o Jamil e que ela tinha armado para ele, foi um choque, foi bem surpreendente, mas para mim fazia até sentido. Eu fiquei meio indignada com ela, eu não acredito que ela fez isso. Mas esse suspense não dura muito, porque depois a gente descobre que ele inventou essa versão ali perante o júri para ele ser inocentado. Então, perante o júri, ele não queria contar nada sobre a irmã dele, e a opção que ele teve foi dizer que foi a Kyra quem fez isso. E aí, nesse momento, a gente pensa que ele é um grande traidor, então não acredito que para livrar a irmã dele, para livrar ele mesmo, ele vai denunciar a Kyra, sendo que ele diz que ama ela, e ela não tem nada a ver aí com a morte do Jamil. E aí, mais uma vez, nós somos surpreendidos com o que realmente aconteceu naquele dia. A Bless, né, a irmã dele, matou o Jamil, e aí ele não queria envolvê-la nessa história, e a Kyra fala, não, né, coloca que fui eu que fiz isso e tudo mais, me responsabiliza, afinal de contas ele pegaria ali prisão perpétua por tudo. E aí ela fala que fui eu que fiz, e ele não aceita, só que ela ameaça ele que se ele vê que seria condenado e não falasse nada, ela voltaria, iria até a delegacia e falaria o que aconteceu. Então ele prepara as coisas dela para ela viajar e sumir, enquanto ele ali vai enfrentar o julgamento. E ele já se prepara, gente, foi bem interessante esse momento, porque ele arma as pistas ali para parecer que ela incriminou ele, para ele já falar isso na justiça. E aí eu acho que tem algumas interpretações sobre esse final, mas a minha interpretação foi de que a forma dele ficar junto dela seria essa, ela fugir
e ele ali provar sua inocência incriminando ela, assim ele ficaria livre e depois poderia se encontrar e viver com ela. Afinal de contas, não tinha muito o que ele pudesse fazer, já que se ele assumisse a culpa, ele ficaria preso e não poderia ficar com ela, e ele também não queria envolver a irmã dele em nada disso dessa história. Então, como ela mesma pediu para ele dizer que foi ela, ele bolou ali todo um plano para que assim ele pudesse ser inocentado e os dois conseguissem ficar juntos de alguma forma. Mas é claro, deixa nos comentários qual foi a sua interpretação sobre isso, sobre o que aconteceu. Então, basicamente é isso. No fim, a gente vê que ela mesma consentiu dele dizer que foi ela quem tinha matado e tudo mais. Ele pede para ela fugir, foi tudo pensado ali a questão da armação, ele planejou tudo para se defender no fim do tribunal. E ainda temos mais um suspensezinho no fim, que é o veredito. E aí acho que é aquele, né, o coração ali batendo, você querendo saber o resultado, afinal de contas, em que essa história vai dar. E primeiro eles falam que ele foi condenado, e aí a gente vê a família ali do Jamil comemorando, mas logo em seguida tem uma nova cena onde ele é inocentado, e aí a gente vê o que aconteceria a partir disso, que seria ele encontrar seu amigo, Kirst, sua família comemorar, ele ia atrás da Kyra para eles ficarem juntos, se reencontrarem. Então a gente vê como seria aí ser inocentado para ele, ter a família dele, o amigo ir atrás dela. Só que não é o suficiente. Aí no fim temos a cena final onde eles vão dar o veredito. Ou seja, dá a entender pra gente que aquelas duas cenas da condenação e da inocência era o que estava ali na cabeça dele, os dois cenários, o que poderia acontecer naquele momento. Ele ser condenado, ver a família dele chorando e a família do Jamil comemorando, ele ser inocentado e ver a família dele feliz, reencontrar as pessoas que ele ama. Então dá a entender ali que são os dois cenários que poderiam acontecer e acaba com aquele grande suspense, né, do juiz ali perguntando pro júri qual o veredito. E aí a gente não tem a resposta final, que eu acho que fica em aberto pra gente interpretar aí se ele foi inocentado, se ele foi condenado. Vimos várias cenas dele sendo inocentado, né, como seria depois desses reencontros, que eu acho que dá uma tendência para isso, mas fica ali em aberto o final para a gente interpretar do que aconteceu de tudo isso. Deixa para mim nos comentários o que vocês acham. Ele foi inocentado depois de toda essa história? Não foi suficiente? Afinal de contas, ele se defende ali nas alegações finais de tudo. O que vocês acham de toda essa história? O que realmente aconteceu ali no final? Qual foi o veredito do júri? E o que vocês acharam dessa série? Gostaram? Se surpreenderam? Não curtiram muito? Esperavam mais? Deixa tudo para eu saber. Eu confesso pra vocês que teve um momento ali da série que eu achei um pouco mais lenta, que eu achei um pouco cansativa, mas como eu disse, a série é bem curtinha, então logo você chega no último episódio, e aí eu achei o último episódio bem interessante, porque teve muitas reviravoltas, muita coisa pra gente interpretar, pra gente pensar, como eu disse, a própria questão do plano que ele bolou, no final ali a questão do julgamento, o final em aberto, teve aí um monte de reviravolta, a história que ele contou pro júri, a história que realmente aconteceu, então a nossa visão vai mudando o tempo todo. E eu acho que esse episódio aí do final fez até a história valer a pena. Mas deixa nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. Então é isso, galera. Tchauzinho!